Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bater, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando este pede um pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste O Padre santuário, dá um beijo no livro sagrado. repita comigo: eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, na tua palavra, na tua palavra, que me diz: pedi e recebereis, que me diz: pedi e recebereis, procurai e achareis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. batei, a porta vos será aberta. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas me faça crer mais. mas me faça crer mais. Filhos queridos, este é o ponto central da liturgia de hoje. Essa palavra de nosso Senhor que nos é dirigida de uma forma afirmativa, sem meios termos. Algo que nós somos chamados a crer, algo que nós somos chamados a confiar. Nosso Senhor começa dizendo aquilo que professamos: pedi e recebereis. É por isso que nós sempre estamos intercedendo, estamos sempre colocando as nossas orações e a oração pelos outros, lembrando que não podemos ser egoístas em nossas orações, que as nossas orações têm que ser uma oração pelo mundo inteiro. Nós precisamos mais do que nunca pedir que cesse a pandemia, a união pela igreja. É por isso que as quintas são eucarísticas, que mostram essa unidade da igreja. Não é só o momento das 7 horas, mas é o dia todo, devotados à Eucaristia, voltados a Jesus Cristo. Quando um joelho se dobra, Deus se inclina, porque Ele falou por Jesus Cristo: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. E nós sabemos que Jesus é nosso, por excelência, e intercessor, aquele que junto do Pai intercede por nós. Por isso, desde manhã já está no Instagram os pedidos. Quais são os seus pedidos? Quem está fazendo as quintas eucarísticas? Levante a mão. Eu digo para você, católico, se renda à Eucaristia, ame Jesus sacramentado. E como é importante você encontrar-se. Por isso, como obra, eu repito, já há tempo, mas mais nessa pandemia, incansavelmente nós estamos aqui rezando e suplicando. Na Eucaristia encontramos as graças necessárias. Repita comigo: na Eucaristia encontramos as graças necessárias. Encontramos as graças necessárias. Nem sempre é que queremos, mas o que Deus pode nos dar. Como assim? Deus tudo pode. Pode no que está na sua essência, o amor. Não obstante o que falamos, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Nosso Senhor diz ali: por acaso
Alguém, um pai, uma mãe, se o filho pedir um pão, daria coragem de dar uma pedra? Você teria coragem de fazer isso? Não, né? Em juízo não. E se perder o juízo, aí precisa internar. Se um filho pede um peixe, teria coragem de dar uma serpente? Não. Veja, por quê? Porque o pai ama, a mãe ama. E Jesus compara esse amor e diz assim: é um amor limitado. O mais perfeito amor é de um pai para com filho, de uma mãe para com filho, mas é um amor limitado porque somos limitados como humanos. Mas Deus não é limitado. O amor de Deus é pleno. O amor de Deus é a essência. Deus é amor, como nos diz João. Então Deus, por mais que uma pessoa peça algo, se não convém a salvação, entenda o que eu estou falando, que não for bom, mesmo que sejam coisas temporais, porque mesmo as coisas temporais, elas estão em Deus nos desígnios de salvação. A grande vontade de Deus é que nós sejamos recapitulados, é uma palavra pouco complicada, que nós sejamos redimidos, santificados em Cristo. Isso é a ação do Pai. A nossa história unitiva com Deus se faz por Jesus Cristo. Então, se por vezes o que nós pedimos, mas eu peço e Deus não me dá, tem vários motivos. Pedidos frívolos, pedidos impróprios, não pedimos estando no pecado, com obstáculo para a graça. Mas um dos motivos são apresentados hoje. O que pedimos não é bom para nós. Mas como, padre? O senhor pode dizer que eu estou pedindo um emprego e Deus não me dá um emprego? Talvez aquele emprego não lhe seja bom. Em vista de um estrago que pode acontecer na vida, Deus te prepare outro. Padre, isso é uma forma romântica de ver as coisas. Não, isso é uma forma de fé de ver as coisas. É diferente. É essa a perspectiva que Deus quer nos dar. E é real, porque Deus é amor. Deus tem o amor mais puro que todos nós. Mas então eu devo parar de pedir? Não, devemos continuar a pedir. Só que antes de pedir, antes de buscar, antes de bater, nós temos que pedir: Divino Espírito Santo, me ilumine. Hoje eu atendi uma senhora no rádio, não sei se alguém acompanhou, se não pega o reprise, às 5 horas sobe para o YouTube. E uma senhora que foram mais de 10 minutos conversando, uma filha de Deus, do sul de Minas. Eu não a condeno, não condeno o marido, mas ali a grande pergunta é o que ela quer. Tem muitos motivos, muitas feridas, uma história triste, de abuso sexual, de um marido que não ajudou em nada. Parece-me, é a impressão que eu tenho, que ali o que manda é o dinheiro, a minha voz é que vale, você tem que fazer o que eu quero, eu sou dono do seu corpo. Mas do outro lado também tem a outra parte da versão, que a gente não sabe. Mas no meio de tudo isso foi para outra religião. A pergunta que me ficou daquele atendimento é: o que ela quer? Uma pergunta que cabe a mim e a você: o que queremos? O que nós buscamos? Onde estamos batendo? Em que porta estamos batendo? Quais são nossas buscas? Meus irmãos, as coisas não são tão simples. Parece simples, mas não são. Porque dentro de nós existe o mal, existe a distorção,
Existem as paixões. Então às vezes o nosso querer não é tão límpido, o nosso buscar não é tão verdadeiro, o nosso pedir não é tão autêntico. Nosso Senhor nos dá esse recado. Um segundo recado desse evangelho, quem nos chama a atenção é a primeira leitura. Mais uma vez, a primeira leitura veio para clarear o evangelho. Nem sempre, mas hoje sim, que é o livro de Esther. Onde Esther, e aqui geralmente na patrística, Esther é vista, nos padres apostólicos já, antes da patrística, é visto como Nossa Senhora. Mas aqui eu não vou falar de Maria, isso foi ontem. Esther é apresentada como a intercessora diante do rei Assuero. Esther é uma princesa que virou rainha e vai diante do rei e apresenta diante dele as suas necessidades legítimas. E pede a ele: se tens amor, a questão é essa, se me amas, ó rei, por que permite que queiram me matar? E o rei vai dizer: mas quem ousaria levantar a mão contra ti, Esther? Eles não só a mim, mas como a meu povo. Nesse contexto de hoje, Esther é uma prefiguração das nossas orações. As nossas orações que são apresentadas diante de Deus. Filho, nós não tem outro caminho senão ser a oração, que não é só petição, tem todos os aspectos da oração, todas as formas de oração, mas um deles é a intercessão. Quando nós rezamos, eu dizia, não podemos ser egoístas só com os nossos pedidos, isso nos torna um tanto medíocres. Quando as nossas orações é só para os nossos problemas, eu ouso dizer que as nossas orações vão deficitárias. As nossas orações não conseguem subir como incenso. As nossas orações, não é que Deus não escuta, mas o que faz brotar é um egoísmo muito grande. Meus problemas, meus desafios, minha família, eu. A primeira leitura nos fala de uma oração em favor de. E mais do que nunca nós precisamos. Nós estamos precisando pedir essa unidade da igreja, não me canso de dizer isso. Essa unidade que está tão fragilizada. Precisamos pedir pela santificação dos sacerdotes, pela santificação do povo de Deus. Nós precisamos ser intercessores nesse tempo de pandemia. E tem gente que, impressionante, me ridiculariza. E ridiculariza as orações: Senhor, cesse a pandemia. É verdade, você não fique pasmo, mas é verdade. Que Deus não tem nada a ver com o começo e o fim dessa pandemia, meu filho. Se o fio de cabelo não cai de nossa cabeça sem que Deus o saiba, Deus não tem nada a ver com essa pandemia. Você percebe o que é o racionalismo? Eu vejo isso, esses comentários, e eu fico, mas de que coração ateu brota tamanha coisa? Mas isso está disseminado entre nós, porque nós temos uma visão distorcida de Deus, um Deus que está distante, um Deus que vê o mundo de camarote, e não é. O Deus que está afofando aquele que sofre e que não tem nem forças e nem consciência de rezar, mas foi entubado com o coração devotado a Deus. Você acha que Deus não está do lado? Não está do lado daquelas pessoas que estão passando por situações difíceis? Veja, a pandemia está crescendo. Você acha que agrada a Deus que a vacina não tenha chegado para nós ainda?
com esses hiatos e interrupções, isso agrada a Deus, que é sumamente bom? Onde que está a nossa oração? Todos nós temos problemas, eu tenho os meus, eu tenho as minhas pedras, eu tenho as minhas feridas, você tem as suas, mas nós somos igreja, e a primeira leitura é Esther que clama pelo povo. Como igreja nós precisamos clamar para que o mundo dê uma guinada. Aí tem gente que vai dizer: não, padre, besteira. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé desse Deus que é providente, que o homem estraga e Deus faz tudo para consertar? É assim que eu vejo. Não que deveria ser, porque o homem deveria decidir iluminado por Deus. Infelizmente Deus tem que vir consertando. Meus irmãos, quando hoje a primeira leitura nos fala de Esther, nós devíamos, mesmo nos nossos terços, reservar algumas ave-marias nessas intenções gerais, nessas intenções da igreja, nessas intenções do Papa, nessas intenções dos governantes. Gostemos ou não, são eles que estão marcando o ritmo para onde o Brasil vai. Nós temos que conservar nossas orações em favor das pessoas mais sofridas, das pessoas que estão excluídas, daqueles que passam fome, daqueles que estão sem trabalho. Você entende que rezar é importante, interceder é importante, mais do que eu. Senão nós reduzimos a nossa fé ao meu ego, às minhas necessidades. Essa é uma segunda mensagem que a liturgia de hoje nos traz. Por isso que é importante, quando a igreja nos reunimos, quando eu vejo, por exemplo, hoje quinta-feira, nas outras missas a gente se reúne, mas cada um no Santíssimo, quando nós colocamos, eu não sei se está funcionando, porque me avisaram que quebrou, mas para variar não me avisaram que foi consertado. Se alguém tiver informação aqui dessa câmera, quando nós temos esse Santíssimo, não, quebrou. Nossa, mas a cavalaria está demorando para vir arrumar, né? Mas aqui nós temos o Santíssimo, era para ter uma câmera aqui para as pessoas rezarem na madrugada. Equipe, veja isso com rapidez, com urgência. Por quê? Porque nós temos onde concentrar nossas forças. É o Senhor que nos dá a resposta. Caso contrário, povo de Deus, nós perdemos a perspectiva da salvação. Isso é um grande erro, um grande mal para todos nós. Nós nos achamos um acaso. Nós perdemos a esperança. Facilmente se perde a esperança. Por isso eu queria hoje dedicar esses dois pensamentos. O primeiro, da importância da oração, e de uma oração que é feita contrita, ela chega aos céus. E a palavra de nosso Senhor, nenhuma vírgula pode ser tirada. Pedi, recebereis. Caramba, filho! Procurai, você vai achar. Batei, a porta será aberta. Mas como é importante essa primeira parte ainda, pedir ao Divino Espírito Santo. E aquela frase: o que eu quero, o que eu busco, onde bato. No segundo momento, aquilo que falei, dessa universalidade da oração, dessa intercessão tão importante. E um terceiro ponto, e aí vou para o término, é a última frase de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma frase: tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei a eles. Se nós queremos que os outros, quando estamos doentes, rezem por nós,
Reze por eles. Se quando erramos, e quem não tem pecado atira a primeira pedra, que mesmo a pessoa ofendida nos perdoe, a gente quer isso. Perdoemos. Da mesma forma que nós queremos que, se por acaso, pela misericórdia, por um motivo cairmos no momento sem condições de arcar com as nossas dívidas, se em algum momento caímos no desfortúnio, que alguém nos ajude, façamos. Portanto, termino com essa terceira e última reflexão, que deveria ser uma conduta de vida. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei a eles. Não nos momentos só bons. Rir com quem ri é fácil. Ser bom com quem é bom é fácil. Mas nos momentos, com as pessoas que nos são calosas, com as circunstâncias que nos colocam em desconforto, é aí que o Senhor pede. É aí que começa o cristianismo. Por fim mesmo, amem a Eucaristia. Amemos a Eucaristia. Somos cristãos católicos. Não me canso de dizer que o Senhor de todas as religiões nos deixou esse memorial. E Ele deixou com exclusividade para a Igreja Católica, nenhuma outra tem. Que isso não nos faça sentir melhores, mas mais responsáveis. A Eucaristia é nossa. Então eu e você temos que ter amor, zelo, cuidado com Jesus eucarístico. E não estou falando de um devocionalismo estéril. Eu estou falando de um estar na presença de Deus. Oh, gente, só para pensar que quando Jesus vem a nós na comunhão, eu recebo o Santo dos Santos. Só pensar que eu tenho alcance da minha boca o remédio de todas as minhas feridas, isso eu não sei nem a palavra, mas é algo estupendo. Quando nós nos damos conta que nós temos como refrigério de nossa alma o próprio Jesus. Porque aqui é simples, ou eu creio ou eu não creio. Me perdoe ser drástico. Ou é um pedaço de pão, uma bolacha, ou é Jesus. E para nós é Jesus Cristo. Se nós nos damos conta que quando Jesus é exposto no Santíssimo, eu estou diante de Deus. Meus olhos veem Deus. Que amor é esse? Que Deus se preocupa tanto com o homem. Dai-nos, Senhor, mais amor à Eucaristia. Dai-nos, Senhor, mais amor à Eucaristia. Dai-nos, Senhor, mais amor à Eucaristia. Amém.